Olá, boa noite pessoal, boa noite todo mundo. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Boa noite, boa noite. Boa noite quem está chegando. Estou reconhecendo alguns alunos aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto. Deixa eu configurar algumas coisas. Ótimo. Pessoal, bem-vindo todo mundo. A gente está começando aqui essa segunda live em comemoração ao Dia do Psicólogo e da Psicóloga. De manhã tivemos uma live falando sobre formação profissional e inserção profissional, né, carreira profissional na psicologia. Dois professores nossos do curso de psicologia, professor Adailto e professora Jaice, que estavam conduzindo a live de manhã. E agora à noite eu, Juliano, professor também, né, psicólogo e professor do curso de psicologia da Faculdade Cairu, venho conduzir, né, assim, trazer um convidado, na verdade, para falar aqui com a gente, para a gente falar hoje sobre carreira, sobre planejamento financeiro também na psicologia, tá? Aproveitando e fazer a propaganda, muito em breve, vai estar saindo aí já nas redes sociais da Faculdade Cairu e da nossa também, a programação do nosso segundo fórum, se não me engano, é o segundo ou terceiro agora, me fugiu. O Fórum de Psicologia da Cairu, que a gente também vai fazer online, também vai fazer em formato live, será terça e quarta o dia todo, em comemoração ainda ao Dia do Psicólogo. Hoje essa proposta aqui dessas duas lives, uma de manhã e uma agora à noite, mais curtinha, mas a da semana que vem é uma programação mais longa. Inclusive o pessoal tem aula hoje ainda, tá? Então fiquem aí atentos a quem se interessa pela psicologia, porque em breve a gente vai estar divulgando o tema e a programação do fórum, que vai acontecer dia 1 e 2 de setembro, terça e quarta, o dia todo. Vamos então para o tema da live de hoje, para a nossa live de hoje, porque a gente realmente não tem muito tempo, né? É uma live aqui que vai durar mais ou menos 55 minutos. A gente tem que encerrar antes para conseguir deixar gravado aí, compartilhar depois. Ou o Instagram acaba derrubando a gente da live, a gente não consegue salvar. Como eu disse, vou então começar me apresentando. Sou Juliano, sou professor da Faculdade Cairu, psicólogo, e trabalho atualmente também, psicólogo e coach, e trabalho atualmente com planejamento de vida e carreira. E uma parte do meu público, muito do meu público, ainda é psicólogo, porque venho de muitos anos lecionando, e aí é um público bem que eu me relaciono já há algum tempo, né, a ex-alunos, alunos e ex-alunos. Então eu venho desenvolvendo um projeto há algum tempo, onde ajude psicólogos a terem carreiras sustentadas. E aí eu acredito que se aplica a muitas outras profissões, porque não só no caso da psicologia, mas o emprego formal, o posto de trabalho do emprego formal, ele cada vez mais tem diminuído. Então a gente começa a pensar em carreiras de forma autônoma, seja na psicologia, na odontologia, no direito, em tantas outras profissões. Nosso foco aqui é falar da psicologia, e na psicologia, por exemplo, a gente tem trabalhos, né, possibilidades de trabalho
na área na área pública, através de concursos públicos aí nas diversas áreas, CRAS, CREAS, CAPES, NASF, nos diversos órgãos, né, das instituições públicas, instituições militares e outras também. Então, uma parcela de psicólogos vão para aí. Há uma parte, por exemplo, que trabalha como psicólogo do trânsito, normalmente, né, muitas vezes nas clínicas de trânsito, num trabalho de prestação de serviço, onde recebe o que produz no dia, né, trabalho de produção. Assim como é a clínica na psicologia, o trabalho como orientador vocacional, palestrante, e tantos outros trabalhos. Tem sido muito comum essa relação de emprego, essa relação de trabalho da prestação de serviço. E o que é importante pensar, o que é que eu comecei a pensar também e a gente acabou decidindo trazer aqui hoje. Aquela garantia, entre aspas, do salário fixo, que aí te garantia às vezes um seguro-desemprego, um saque de um FGTS, umas férias, né, o 13º, aquela garantia ela vai sumindo, ela some na verdade a partir do momento em que você passa a ser um profissional autônomo. E que alternativa então nós psicólogos temos para lidar com isso, ter uma vida financeira equilibrada, consequentemente também uma saúde mental equilibrada, uma boa qualidade de vida e sobrevivendo, vivendo na verdade, da profissão de psicólogo. Então, isso, né, que eu estou falando aqui faz parte realmente de um projeto bem mais amplo que eu desenvolvo, seria muita coisa para a gente falar aqui hoje. O foco é pensar um pouquinho nesse lado do planejamento financeiro e da perspectiva mesmo de gerenciamento das finanças para o psicólogo, para que ele continue crescendo pessoalmente e profissionalmente. Para falar disso, a gente trouxe um convidado aqui, que é o Antônio Enéas. Ele é administrador, ele tem MBA em finanças também, trabalha como investidor, tem certificação, né, para investimentos e também muito conhecimento, vasto conhecimento na área financeira e na área administrativa. Então a gente convidou ele para que ele fale do ponto de vista, né, da expertise dele, do conhecimento dele, sobre orientações a respeito de um gerenciamento financeiro. Pensando, óbvio, no presente, você precisa se capitalizar, né, ter renda no presente, e como gerenciar essa renda para o futuro, já que você deixa de ter, ou como eu disse, a segurança do seguro-desemprego, FGTS, por aí vai. Perguntas, pessoal. Como eu vou estar mediando a live daqui para frente, tá? Então eu vou acompanhando aqui. Até de repente, se no final também, se quiserem fazer alguma pergunta para mim. Mas perguntas principalmente para o nosso convidado, vocês podem ir colocando aí na live. Eu combinei com ele da gente fazer mesmo um bate-papo, uma troca aqui de experiências. Né, à medida que ele for falando, eu vou perguntando, eu vou trazendo coisas aí também que eu aprendi na prática profissional e vocês podem ir interagindo também com a gente, tá? Convidado mesmo, né? Palestrante, eu acho que não é palestra, não cai muito. Boa noite, Enéas. Boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal da live da Faculdade de Cairu, tudo bem? Tudo bem? E você, como vai? Tudo na paz, né? Seguindo as atividades aí na pandemia, né? E estamos aqui dispostos a participar desse bate-papo, agradecer pelo convite, né? E estamos aí juntos para poder falar aí um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Pessoal, profissional, né? Bater esse papo aí que o Juliano me convidou hoje aí, agradecer mais uma vez, né? Ele já me apresentou aí de antemão, né? A Júnior, sou bancário, né? Trabalho na área de investimentos mais ou menos há uns 11 anos, né? Tenho uma especialização nessa área aí de finanças, planejamento e gestão financeira, né? E estamos aí hoje para a gente bater esse papo sobre planejamento financeiro, que o Juliano vai direcionar mais aí para a área de vocês, da psicologia. Também parabenizar, né? Como o Juliano já parabenizou aí, parabenizar a todos os psicólogos e psicólogas pelo dia, né? A gente sabe da importância dessa profissão, principalmente nos dias atuais, né? Quanto mais o tempo passa, mais importante fica.
Você fala aí, né, do planejamento na vida pessoal e profissional. Eu acho que o profissional autônomo é importante também pensar e separar um pouco sobre isso. O que Sim, é finanças profissionais do seu consultório ali e o que é sua finança pessoal. Porque, queira ou não, você está construindo um negócio também, uma empresa, digamos, a sua empresa pessoal. Mas é um negócio ali. exatamente. Todo pessoal, né? Em segundo lugar, profissional, como você bem falou aí, ele não vai conseguir ter como é que eu posso dizer, uma alocação de ideias financeiras que possam lhe dar sustentabilidade, tanto na profissão como no pessoal, né? Porque aí ele não vai ter aquele manejo, aquele controle, né? Então, se sai do controle financeiro a parte profissional, a parte pessoal também não vai estar linkada, não vai estar aí segura, né? Para ele seguir essa profissão dele aí. Então, assim, só para complementar um pouquinho, Juliana, eu separei assim quatro comportamentos, né? Que a gente fala muito na, na área acadêmica, né? Sobre comportamentos. Então, assim, independente da área que atue, seja psicologia, seja ela qual for, eu separei aqui quatro comportamentos que podem eles ser, como é que eu posso dizer, inofensivos, podem parecer inofensivos, né? Mas que, na verdade, eles podem ser prejudiciais para a sua liberdade financeira, né? Principalmente pessoal, né? E aí na área profissional, né? Então, o primeiro comportamento que muitas vezes pode não parecer ofensivo, mas pode prejudicar, né, a questão financeira, é não ter metas, né? Então, seja qual for o profissional, se ele não estabelecer metas, tanto na vida particular dele, como na vida profissional, principalmente, ele não vai ter um alvo, não vai ter onde ele vai querer chegar. Então, não tendo metas, ele não vai se estabelecer nem financeiramente, nem profissionalmente, porque ele vai estar sempre estagnado, no caso, como a gente pode dizer, né? Outro comportamento Sim. prejudicial também, a gente pode citar aí, aquele profissional, aquela pessoa que ele acredita em mudanças imediatas, então tudo para ele tem que ser de imediato, ou então ele não está atingindo, ele acha que não está sendo bem sucedido, então assim, toda mudança profissional e também financeira, ela requer um tempo, né? Demanda tempo para atingir, então você tem que estabelecer alvos, né? E não ficar sempre naquela questão imediatista, não consegui fundar o meu escritório, não consegui passar naquele concurso, não consegui manter aquele contrato com aquela prestação de serviço, como você falou agora há pouco. Então tem que ter aquela questão da paciência, né? O Eu, terceiro... eu tenho Comentar. trazido muito, Enéas, muito no trabalho de coaching, de orientação que eu faço, às vezes eu, né, levo as Sim, pessoas a pensarem, eu digo para elas que quem chega lá em cima do Monte Everest, por exemplo, não caiu lá em cima. Existiu todo um sim, trabalho que foi construído de preparação e de percurso também para chegar até lá. Então você não pode olhar lá para cima, né, para quem está em degraus acima do seu, 3, 4, 5 degraus acima do seu, e achar que você vai cair ali de alguma maneira. Então, acho que essa exatamente. coisa da meta, pensar na meta financeira que impacta também nas metas profissionais. Então, se eu quero ganhar R$ 500 por mês, quantos pacientes eu vou ter, quanto eu vou cobrar, o que emprego eu vou ter, quantas horas eu vou trabalhar. E, e aí acaba, né, uma coisa estando ligada à outra, a meta financeira, a meta também dos resultados profissionais. Isso é Exatamente. importante, eu vejo, para gerar motivação também, sustentar a motivação. Sim, sim. Utilizar exemplos, como você falou, aí, de pessoas que estão no degrau acima, como exemplos, mas assim, saber que as pessoas, em qualquer área profissional, para atingir essa excelência, ela tem que estar sempre, como a gente falou, acreditar em mudanças rápidas, não. Você está sempre se desenvolvendo, né? E focar, colocar um objetivo, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero ter o quê? Na área da psicologia, eu quero estar trabalhando com psicologia jurídica, quero estar trabalhando na área de saúde, quero estar trabalhando com o meu próprio consultório, atendimento. Então, como você falou, em concurso, então tem que focar e saber que isso vai ser uma mudança progressiva e baseada no que você vai fazer, né? Daí para frente. Uhum. Um E outro aí ponto, entra quanto eu vou ganhar, quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir, quanto sim, eu vou sim, tirar para mim. exatamente. Um outro ponto que a gente já está, na verdade, acabou de falar, né? Eu separei para a gente falar um pouquinho. Esse terceiro ponto do mindset aí da questão da liberdade financeira é a pessoa não pode se estagnar, nunca parar de aprender coisas novas, no caso, né? Então, seja qual for a área profissional, mesmo que você atinja um patamar que você acha que já está financeiramente controlado, estabelecido, né? E chegou a um alvo, você nunca se estagnar, no caso, está sempre aprendendo coisas novas, buscar novas especializações, novas formas de atuar, né?
Hoje em dia a gente sabe, não é mais uma questão só de tecnologia. Em qualquer área profissional, se você se estagnar, você sempre vai estar vendo o pessoal mais novo aí, que vai estar estudando e vai estar passando na frente, né? Sim. E aí eu queria passar agora para falar um pouquinho contigo aí, com o pessoal, um passo a passo, mais diretamente sobre planejamento financeiro, né? Se você tiver alguma coisa para acrescentar aí nessa parte que a gente falou, senão eu vou dar prosseguimento. Eu acho que, no fim, assim, a gente está chamando a atenção da importância de se ter um planejamento financeiro, pessoal e profissional também. Sim. E isso envolve, inclusive, os resultados que vai alcançando na vida profissional e pessoal. Mas eu acho que o propósito, o objetivo aí mesmo do pessoal até estar assistindo é entender um pouco mais de como fazer, o que é, pelo menos os passos iniciais, né? Em 50 minutos a gente falar, né, todo o planejamento é difícil, mas os passos iniciais aí dá para a gente trazer. Eu vou tentar ser rápido para a gente conseguir ver pelo menos um passo a passo mais padrão, né, do planejamento financeiro. Então, pessoal, o primeiro passo, né, do que você tem que fazer, quem não faz ainda, quer começar do zero, o planejamento financeiro pessoal e aliar o profissional também, né, o primeiro passo que você vai fazer é identificar suas rendas e suas despesas, no caso, fazer um planejamento financeiro, um controle. Aí você vai me perguntar, como fazer esse controle? Se a gente está em movimentação todo dia, toda hora, está saindo para trabalhar, está mexendo com várias coisas, então você vai separar um tempo e vai procurar, pesquisar na internet, ou se você quiser pedir a gente aí e tal, fazer uma planilha de controle financeiro, controle orçamentário, aquele controle básico que a gente tinha antigamente no papel e na caneta. Você vai procurar fazer uma planilha aí, quem tem habilidade com Excel pode fazer sua própria planilha, desenvolver do jeito que quiser. Então, você tem vários portais na internet que vão disponibilizar planilha de controle, onde você vai estabelecer ali. Na primeira parte da planilha, você vai ter a parte de receitas, tudo que você ganha, seja prestação de serviço, seja um salário fixo, seja o salário do cônjuge, né, do noivo, da noiva, tudo que você receber você vai separar na parte de receitas, né? E a parte de despesas também, os gastos, você vai controlar tanto os gastos fixos, né, despesas fixas, como as despesas recorrentes, que são variáveis, né? Contas que podem variar, podem vir um mês, no outro mês não pode vir. Então aí você vai estabelecer o primeiro passo, né, do planejamento financeiro, é essa questão da identificação de rendas e despesas. O primeiro passo é você não vai controlar nada agora, você vai somente identificar onde estão minhas receitas, sejam variáveis, sejam fixas. Onde estão minhas despesas, meus gastos, vem de onde? Você vai separar tudinho, tentar se lembrar de todos e anotar ali. O primeiro passo vai ser esse. Você quer complementar alguma coisa desse passo inicial aí? O que você acha aí? Assim, eu penso algumas coisas, né? Parece chato no início, mas eu acho que depois se torna rotina mesmo. Mas aí, enquanto psicólogo, eu entendo que algumas pessoas não lidam bem com isso. A questão é quando isso se torna um problema. O fato de você não fazer esse controle ao pé da letra, como você está sugerindo, o que é muito bom, né, para o planejamento financeiro, para quem não faz, isso acaba se tornando um problema, porque perde totalmente a noção de ganhos e de gastos, e aí as contas passam a não fechar, a pessoa não faz ideia para onde o dinheiro está indo. Então, se no fim você não consegue fazer, mas de alguma maneira você equilibra assim, eu gasto menos do que eu ganho, né, psicologicamente falando, é uma forma. Agora, a gente sabe que quando parte para o lado técnico, para o lado administrativo, o ideal é justamente esse controle de ganhos e gastos. Certo. É como você falou aí, na verdade, aí muita gente pode pensar, um bicho de sete cabeças, questão de fazer planilha, controlar o que eu ganho, lembrar tudo o que eu gasto, mas assim, para quem ainda não começou, quando começar vai ver que vai ser uma coisa que vai entrar na rotina. Todo mês você para pagar o seu cartão de crédito, para pagar a sua conta de luz, para pagar o seu boleto, seja lá do que for, do seu curso, do seu veículo, da sua casa, então vai acabar entrando na rotina. Se você começar, todo mês você vai parar uma vez na semana e falar, agora entrou aquela receita da prestação de serviço que eu fiz, amanhã vai cair o salário da empresa tal, e aí você vai. Os gastos também você vai controlando, vai acabar sendo uma rotina, você vai fazer toda semana isso aí, não vai nem mais lembrar que não fazia. Se parar uma hora na sexta ou na segunda, enfim, uma hora na semana para organizar a receita semanal e um turno que seja no final, no início do mês, para organizar, né, a previsão mensal aí, você dá conta. Exato. Aí, assim, prosseguindo, depois que você fizer esse primeiro passo, que é elaborar o seu planejamento, o seu controle através dessa planilha, você pode partir para o segundo passo, que é o passo que a gente chama de adotar o controle financeiro. Você vai conferir na planilha
onde estão os erros e os acertos, certo? E identificar aí para você tomar atitudes. Então você vai fazer, poxa, eu estou ganhando mais do que estou recebendo, eu estou ganhando mais do que estou gastando, legal, está sobrando. Aí a gente vai falar mais na frente a questão da sobra. E você vai identificar dívidas pesadas, de juro muito alto. Poxa, todo mês eu estou pagando esse juro aqui, mas eu tenho um saldo sobrando que eu posso liquidar. Então você vai tentar se livrar das dívidas, né? E a parte interessante de você estabelecer o controle financeiro é você manter os pagamentos em dia. Você vê pagamentos que estão atrasando, está gerando um juro, seja atraso de cartão de crédito, atraso de pagamento. Perder dinheiro à toa, né? Parcela, você vai estar perdendo dinheiro, porque você já vai ter um pagamento e além do pagamento você vai ter o juro em cima do pagamento que você está atrasando por não ter um controle, né? Certinho na planilha ali. Tem planilha Deixar de perder dinheiro à toa. Hoje em dia... Se você se organiza, assim, sua cabeça fica melhor nessa visão e o dinheiro passa a sobrar. Exatamente. Muitas vezes. Tem planilhas aí que até estabelece um link aí do Excel com o Google, aí vai lhe dar alertas. Hoje a tecnologia está assim, vai lhe dar alertas do dia de você pagar certa conta, alerta do dia que você vai ter que fazer um agendamento no aplicativo e por aí vai. O terceiro passo importante, Juliano... Enéas, eu não sei, né, se você confirma essa teoria. Tem uma parte da minha renda de salário, eu deixo 90% das minhas contas ali perto ao pagamento do salário, dia 10 mais ou menos. E aí, quando o salário vem, eu pago as contas com ele e aí outras coisas pessoais vai vindo ao longo do mês. Mas as contas principais eu mantenho elas nessa data porque eu já juntarei o salário. Não sei se isso é realmente recomendado, o que você fala aí? Na verdade, assim, na literatura acadêmica, isso aí que você está falando é o padrão de se fazer regime de caixa, né, para as despesas. Você recebeu dinheiro, a primeira coisa que você faz é liquidar as despesas, no caso, que seja fixa, seja variável. Daí para frente, a sobra é o que a gente vai tentar tratar mais na frente sobre a questão de investimentos, né, no caso. Sobrando, você vai dar uma destinação, seja para investimento, seja para liquidar alguma dívida que esteja mais pesada, né, e aí, sucessivamente. Mas o que você falou está correto, é regime de caixa para despesa. Teve o recebimento, seja quantos for, você vai recebendo e vai pagando primeiro as despesas para depois ver o que fazer com a sobra, né? Ontem até eu estava assistindo uma live, eu também tenho procurado estudar sobre isso, e é uma pessoa falando assim, você vai no shopping, o palestrante, né, trazendo esse exemplo, e vai no shopping para comprar uma calça, nada supérfluo, mas você queria comprar uma calça que era R$100. E lá você pichincha e consegue por 80, ou de repente ela está 80 no à vista. Te sobra 20. E aí você tem trazido a sobra. Aí ele comenta, né, que muitas vezes é assim. Sobra 20 já é o McDonald's. Já é o sorvete que dá para tomar. Não guarda 10 que seja, não guarda 5. Já quita os 20 ali mesmo da economia. Então não faz economia nenhuma, gastou do mesmo jeito. Entendi. É como você falou, já usa a sobra daquela transação ali para um novo gasto, não para uma poupança, no caso, um investimento, né? Você gastou do mesmo jeito o dinheiro. Acabou gastando. Teve a economia, mas foi a economia virtual. Você teve a economia naquela transação, mas acabou gastando da mesma forma. Ou seja, é como se não tivesse economizado. Sim. O terceiro passo, Juliano, do planejamento financeiro. A gente está fazendo um passo a passo, né, para quem está chegando agora. Sim. O planejamento financeiro básico, padrão, para qualquer profissional. Então, assim, o terceiro passo seria definir objetivos. Você já tem a sua planilha, já tem a ideia das atitudes que você tem que tomar para corrigir erros, ou se for o caso, aproveitar que você já está conseguindo acertar, está conseguindo sobrar dinheiro no seu orçamento. Então, você vai definir objetivos. Quais são os objetivos? Focar na aposentadoria, procurar saber o que você tem que fazer para manter o seu nível de renda e o seu padrão de vida, certo? E readequar o seu comportamento. Quem ainda não investe, começar a pegar essa sobra também, investir em aposentadoria privada também, no caso, complementar o INSS, procurar saber... Era isso que eu ia dizer, né? Mesmo quem se aposenta pelo INSS, a receita diminui na aposentadoria. E cada vez mais vão vir. Se você não pensa no complemento e só depende do INSS, que ele vai te dar aposentadoria, você vai ter uma renda, às vezes, até metade. E quando, algumas vezes, os gastos na aposentadoria aumentam, por exemplo, com plano de saúde, que chegam a valores aí muito altos. Sim, se não houver esse pensamento, que o seu eu de hoje também está dividindo o dinheiro com o eu do futuro, exato. No futuro você pode ter problema.
Você tem que mentalizar como é que você vai estar na frente quando você se aposentar daqui a 30, 35 anos. Então, assim, mesmo que você conseguisse manter a sua renda no patamar atual, seja ela elevada ou não, essa renda daqui a 30 anos, quando você se aposentar, talvez ela não seja nem essa renda seja necessária para cobrir os seus gastos atuais, que vão aumentar, como você falou, questão de saúde, né? Questão de que a pessoa vai estar com mais tempo livre para fazer atividades, lazer, viajar. Então, assim, depender do INSS é bom, mas só depender do INSS não é bom não, porque hoje em dia uma das premissas básicas do bom controle financeiro e planejamento é você ter uma outra previdência. Então ficou muito no passado essa questão de quem tem a previdência pelo INSS social está garantido. Isso já mudou. É o mínimo, né? No caso, você tem que pensar no INSS como uma forma de seguro, porque o INSS, além de ter a questão da renda, que você consegue adquirir quando se aposentar, ele tem auxílio de doença, tem salário de maternidade, tem pensão por morte, então assim, tem outros benefícios realmente que são importantes do INSS, mas ficar sem a previdência privada, hoje em dia não é mais aconselhável não. Você tem que procurar seu banco, sua corretora, pesquisar muito sobre a previdência privada que você quer contratar e aí cair para dentro, tentar manter um pagamento mensal compatível com o que você paga para o INSS, para quando você sair você ter pelo menos duas rendas. Quando você fala aí, a pessoa precisa pensar em investir, Sim. o pessoal entrou aí já, a expressora, falando em medicação também, despesas aumenta com variáveis aí que a gente não tem controle. Mas quando você fala de investimento, eu acho que principalmente de uns 2 anos para cá que se popularizou o investimento da pessoa física no Brasil em renda variável, em ações, Começou de fato um negócio de alta volatilidade. Muita gente tem medo, né? Fica preocupada, tem medo e pensa logo em investimento. Eu acho que muitos atrelam a isso. Não, eu não vou investir, deixa meu dinheiro na poupança. Mas hoje não é só isso, não é isso que a gente fala necessariamente quando fala em investimento. De fato, a renda variável, né, ela é arriscada, ela é boa, enfim, tem outras questões, mas tem tantos outros investimentos, tão seguro quanto, ou de baixo risco aí, similares à tradicional poupança, que muita gente está acostumada, e rendendo bem mais do que a poupança. Sim, você falou bem aí. No caso, de 2 anos para cá, quando a Selic começou a cair, né, que a economia deu uma melhorada da crise que veio lá do último governo de 2015, então assim, começou a popularizar, você tem que investir porque a poupança está rendendo pouco, se você deixar dinheiro parado você não vai ter rendimento nenhum, desculpe. Então assim, investimento em renda variável tem o seu risco, mas é aquela questão que você tem que avaliar pelo seu portfólio, seu perfil de risco, se o risco e retorno vai valer a pena, no caso, né? Você pegar aquele capital que você não depende dele a princípio, e aí fazer um aporte no fundo de renda variável, conversar com o seu gerente, conversar com o pessoal da corretora onde você tem conta, né? E aí procura saber, não, eu tenho aqui um valor X para investir, eu só quero 10% desse valor, correr um pouco de risco e colocar num fundo que possa me dar uma rentabilidade melhor do que o que os investimentos tradicionais estão dando, né? Poupança eu nem aconselho mais esses tempos, pelo menos até a Selic ficar nesse patamar, a poupança não vai estar nem mais cobrindo a inflação. Então aí procurar nem que seja investimentos mais de longo prazo, mais fixos, como fundo de investimento, tesouro direto, algum retorno um pouco melhor, porque na poupança você vai ter um rendimento, salvo engano, mesmo que a Selic volte a aumentar, próximo da inflação, ou seja, seu dinheiro não vai ser corrigido com o passar do tempo. Para você, só para o pessoal ter uma ideia, né, a gente até botou em nosso cartaz essa nossa prática, você tem muitos mais anos que eu como investidor, mas eu em 1 ano e meio que na prática eu estou investindo com mais regularidade, mesmo com toda essa crise do coronavírus, meus rendimentos estão dando o dobro do que a poupança. E rendimentos que eu tenho ali, eles com menor risco, pensando em longo prazo. Exatamente. Então, ainda assim, o dobro da poupança. Não, é porque a poupança é a questão que ficou muito na mentalidade do pessoal, da cultura popular, no caso, há uns 20 anos atrás, o primeiro investimento que vinha na cabeça sem risco nenhum, com a cobertura do governo e tudo mais, era a famosa caderneta de poupança, que tinha um rendimento bom. Se tinha inflação alta, a poupança rendia mais do que a inflação, então imagine quanto não era esse rendimento. Hoje em dia a poupança está atrelada a essa nova regra, né, que começou em 2012 para cá, então a Selic baixa, ela não rende quase nada, rende ainda 70% da Selic, ou seja, você vai estar, em alguns casos, se a inflação começar a subir novamente, você vai estar perdendo dinheiro, vai estar deixando de ganhar, na verdade, né? E o que é que a gente tem aí hoje de alternativa também, assim, alguém falou aí, perfil conservador, que eu acho que a boa parte da população é muito conservadora.
sempre vem surgindo como opção, até atrelado às coisas do planejamento financeiro. Ó, boa parte da população, como você falou, tem um perfil conservador. Então a gente pode incluir quase 90% do pessoal que vai procurar investimento, dependendo de idade e profissão, vai estar procurando saber assim, não, onde eu posso investir para ganhar mais do que, vamos dizer, a poupança, que é o que a gente está usando como padrão aí, e E não evitar, perder dinheiro. a primeira coisa que eu falei é evitar correr risco, não quero perder dinheiro. Se eu estou colocando aqui um valor X, eu quero voltar com um valor maior. Então, assim, hoje em dia não tem mais só a poupança. Em qualquer banco que você tiver conta ou corretora, você vai ser orientado a fazer, primeiramente, uma análise de perfil de investidor. Então, vamos dizer que o seu perfil fique conservador. Então, o banco ou a corretora já vai indicar investimentos, fundo de investimento, tudo aí baseado no seu perfil. Se o seu perfil é conservador, o banco já vai saber que você não quer perder dinheiro, não quer pelo menos correr risco. Então, ele vai alocar em fundos que são de títulos públicos ou privados, né? Que já estão, assim, como é que eu posso dizer, pré-fixados. Você vai ter um rendimento pré-fixado daquele valor que você vai aplicar e vai ter um tempo que ele vai lhe dizer, ó, em 1 ano, em 6 meses, esse valor vai lhe dar um rendimento X. Daí para frente você vai alocando o valor que você quer alocar e aí já vai ter mais ou menos um cálculo, né? Ele te garante quanto ele te paga ao final de 12 meses. Exato. E aí todo banco, né, que seja fiscalizado aí pelo Banco Central, toda corretora, ela vai ter também a participação do FGC. Ou seja, não tem isso, mesmo que o banco quebre, como muita gente diz aí, não vai ter o risco de você perder o dinheiro. Né? Você vai estar garantido aí 250 mil, mais ou menos, por CPF, por instituição. Né? E, Juliano, esses fundos dão pelo menos a mais 50% da poupança. Com certeza. No momento, se a poupança dá 3, ele vai dar pelo menos 4,5. Já deu muito mais. Quando a Selic estava na faixa de 8 para cima, tinha fundo dando 10, 12% no ano. Fundo fixo, que você não corre risco nenhum. Hoje em dia ele deu uma caída porque a Selic realmente caiu muito, né? E o spread aí dos públicos aí caíram bastante também. Mas assim, ainda assim, eles tentam sempre ali corrigir, utilizar a Selic, né, como o padrão de rendimento, ou até alguns são um pouco mais arrojados e tentam um pouco mais. Então você vai ter a Selic. A poupança você só tem garantido 70% da Selic. Então, assim, já na entrada em qualquer fundo de investimento que você aplicar o seu capital, você já vai estar dando um ganho, vamos dizer, mais do que a poupança, 30% a mais, vamos dizer. Sim. Tem mais alguma pergunta do pessoal aí que você queira direcionar? Pode seguir, até agora não. Tá, o quarto passo, a gente já estava conversando aqui, o quarto passo do planejamento financeiro, a gente já bateu esse papo aqui agora, era o que eu iria adiantar, né? Você, depois que tiver sua planilha pronta, corrigir os erros, tomar atitudes para consertar o que há de errado e verificar o que está fazendo de correto para poder sobrar capital, então aí você vai investir. Como a gente estava comentando aí, pegar o capital, investir no longo prazo, procurar fazer, está tendo sobra, o primeiro passo é fazer essa aposentadoria privada, procurar um plano de aposentadoria privada, né, e no banco que você tem conta, numa corretora ou alguma indicação de algum amigo conhecido, e aí você vai fazer sua previdência privada. A maioria dos fundos de previdência privada, quando você faz a contratação no banco ou na corretora, ele já te diz mais ou menos um alvo. Você faz uma simulação lá, bota um valor mensal, eu quero pagar R$300 por mês, que é o que eu pago lá no INSS, vamos dizer, um exemplo. Ele vai te dizer, você vai querer ficar quanto tempo pagando esse valor? Eu quero ficar 25 anos, 30 anos. Ele vai dizer mais ou menos daqui até lá, nesse período, sem a correção da inflação, no caso do período, né, mais ou menos uma estimativa, de quanto você vai poder sacar vitalício até você, né, vir a falecer, para você fazer a comparação com a INSS. E aí você já tem a segunda renda. O primeiro passo é esse, passo inicial. Aí quem tiver uma sobra maior, tiver mais capital, seja aí do jeito que conseguir controlar, vai poder contratar uma terceira previdência privada, vai poder fazer um investimento um pouco mais arrojado, né? Colocar em fundos de investimento que tem um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno também. Né? Quando você fala, vou investir por 30 anos na Previdência, esse valor, aí você prevê, ou o banco te dá essa previsão, a partir, depois desses 30 anos, você vai ter R$500, R$1.000 por 10 anos, por 15 anos. Então, te apresenta como você resgata esse dinheiro no pós. Isso, no pós o banco dá as opções. Você quer ficar recebendo esse dinheiro por quanto tempo? 10 anos, 15 anos depois de aposentar? E tem as opções vitalícias também. Se você fala, não, eu quero ficar recebendo enquanto eu estiver vivo depois de aposentar, e o banco faz o cálculo da curva lá de risco-retorno, né, do banco, e a questão da idade também, ele faz um cálculo lá que o INSS tem essa tabela aí, de idade, de falecimento, tal, média de vida, e aí vai te dizer mais ou menos quanto você vai receber, né? A partir daquela data que finalizar o processo lá de pagamento de aposentadoria, você vai começar a receber o que você juntou. Que é mais ou menos isso que o INSS faz. O INSS faz isso aí,
cá para nós, né, a gente não sabe muito o que é que está sendo controlado lá, porque controla o governo, né? Então a gente tem que ficar pagando e acreditar, né? Fazendo essa Sim. parte. Ele faz um cálculo médio, né? Expectativa de vida, quanto ele recebe, quanto ele pode pagar. Aí o próprio Questão, aumento do salário mínimo é em cima disso, porque impacta em aposentadoria também, por aí vai. sim, sim. É em cima não, né? Mas se baseia também. Tem Faz algumas perguntas aqui, né? Eu certo. vou te fazer em sequência e você vai respondendo. Tá, tá. Tem algumas eu acho que a gente já falou, mas aí se reforça. Tá, A tá. primeira é o Júlio, ele quer saber se fazer investimento em ações hoje em dia vale a pena. A segunda, a Ellen perguntou, e se quebrar? Eu acho que ela está perguntando se o banco quebrar. Ah, tá bem. Você já respondeu, vai reforçando essas duas, tem uma terceira aqui, eu vou ler. A questão das ações, é assim, o colega perguntou se está sendo interessante. As ações, no momento, como sempre foi, toda a vida é um investimento de risco, você vai ter o risco de perder o capital, seja parcial ou total, né? Dificilmente acontece de perder total, mas acontece, tem casos, né? Mas você tem o risco de perda, e é um investimento variável. Todo dia você vai estar tendo que verificar se a ação valorizou, se desvalorizou. Então, assim, para quem não tem muito conhecimento ainda, não tem nenhum estudo, né, não tem alguma certificação na área, procure gerente do seu banco, sempre tem lá no banco, tem o pessoal que gerencia essa parte de investimentos, procure especialistas, até seguir o pessoal aí no Instagram, nas redes sociais que trabalham com isso, que eles vão estar dando sempre dicas. Todo banco, toda... Ações é bom, tem gente que vive disso, mas ou você estuda, né, para fazer isso, ou como você traz aí, tem os fundos de investimento em ações e envolvem risco, mas são profissionais gerenciando essa Exatamente. compra e venda de ações. Então, será uma maneira aí para quem não quer estudar tanto ou não tem tempo também para acompanhar o mercado, porque ações é variável. O pessoal precisa entender que ações é você investir em uma empresa que está aí no mercado, que pode se dar bem ou se dar mal. Exatamente. Então, o que é que o pessoal que trabalha com isso faz? O pessoal que gerencia carteira de fundo de investimento em ações, eles estão estudando a empresa, estudando o mercado, estudando o momento político, econômico do país, da economia mundial, e estão aplicando ali. Então, eles já conhecem, até porque eles também, nesses fundos de investimento, você paga uma taxazinha de retorno para a corretora do banco que está fazendo esse gerenciamento, porque se o fundo der, todo mês ele der um pouco a mais do que o índice de referência, que é o benchmarking dele, ele vai ter Ele ganha bônus. paga de um bônus para o pessoal que está administrando. Então, eles também estão recebendo por administrar bem, né, o seu capital. Então, você pode sentar com o seu gerente da sua conta ou o gerente de investimento da sua corretora do seu banco e tentar conversar, porque não tem só a questão de ações diretamente. Você pode pegar um capital e alocar num fundo de ações. Tem fundo setorial, tem fundo de uma empresa só, tem fundo de que você pode investir até nos Estados Unidos, se você tem uma ideia, que é uma economia um pouco mais sólida e pode lhe dar um retorno mais, como é que eu posso dizer, mais seguro num prazo mais alongado aí, né? Tá. Deixa eu te dizer aqui as outras perguntas, eu acho que uma complementa a outra. Tá. E vamos bater esse papo aqui assim. Alguém fala, você investe em previdência privada, a empresa faliu, você quebrou dinheiro. Eu acho que se relaciona até com a pergunta da Ellen também, se quebrar. Sim. Previdência privada, eu acho que houve um tempo, talvez aí você me confirma, que era via empresa direto. E hoje já não é mais assim, né? A gente está falando em previdência privada via banco, via grandes corporações que possuem seguros, regulamentação. A chance de quebrar é pequena. Não é todo banco, tanto é que não é todo banco não, Juliano, que tem o setor de previdência privada, não. Eu falei procure o banco, mas assim, cada banco tem um setor lá que ele vai abrir, né, o protocolo, a solicitação, né, do fundo de previdência, e vai entrar em regulação tanto pelo Banco Central do país, como pelo setor de seguro, né, do país, a agência reguladora. No caso, aqui no Brasil, a gente tem a SUSEP, então, para um banco ou uma corretora, uma gestora de finanças aí conseguir abrir um fundo de previdência, ela tem que passar por um processo rígido de certificação, questão de controladoria, a diretoria que vai trabalhar com isso aí para poder abrir. E assim, não só o investidor, né, o participante da controladoria privada, da previdência que contratou, tem o acesso total ao controle que eles estão fazendo do seu dinheiro, quanto está rendendo, em que fundo, em que local eles estão alocando o seu capital para poder ter uma rentabilidade, como também os órgãos governamentais, eles vão estar controlando isso aí. Então, você não vai entrar numa empresa, cabe também a pessoa também pesquisar, você não vai entrar num banco que abriu há 2 anos atrás, de presidente, e você vai aplicar o dinheiro lá e esquecer. Você tem que estar tendo esse controle aí. Ter cuidado com as promessas de ganho de muito dinheiro fácil.
Temos bancos aí com A fundos. Ania está perguntando de imóvel. Eu acho que esse imóvel ainda é uma boa opção de investimento. Eu acho que o Bom, problema do imóvel é o custo, né? Tanto de aquisição como de manutenção. eu particularmente gosto de falar que a questão do setor imobiliário é a questão que ela também sofre variações momentâneas, né, da questão do mercado. Então, assim, tem momentos que o setor imobiliário está bem aquecido, você pode estar ganhando aí, seja aplicando em fundos imobiliários, seja trabalhando com imóveis também, aluguel, venda. Como também tem momentos que o setor está um pouco assim empacado, não tá girando muito, e aí você fica mais dependente. É um setor bom de você investir, tanto que a gente tem aí fundos também de investimento que investem no setor imobiliário. Você passa a ser dono, ou, né, no caso, acionista Eu gosto bastante desses fundos. Eles pagam dividendos e tal. paga dividendo, paga até aluguel, se você tem fundos que pagam aluguel para você estar lá com o dinheiro aplicado, como se você fosse dono do imóvel também. Então, assim, é interessante, mas não assim, se a pergunta não foi nesse tom de você investir somente nisso. Mas é um setor interessante, sim. Eu acho que a compra do imóvel em si é isso que eu falei, é o custo de aquisição Sim, e sim. depois de manutenção. Mas continua sendo, de certa forma, uma opção de investimento. Sim. Pessoal, tem um pessoal, principalmente aí eu lembro meu pai, um pessoal mais antigo, também que pensava muito nisso, que a pessoa tinha que ter um imóvel. Tanto quando se falava em bens, ainda hoje, quando se fala em bens, se fala em imóveis. É, Não, ainda não é comum perguntar em bens ações, lote de ações, né? Quantas ações você tem. sim. O São setor, patrimônios diferentes. o setor de investimento em ações e bolsa de valores está começando a popularizar agora no Brasil, né? A gente já tem aí a parte, ele já é eletrônico mais ou menos desde 2002, né? Você passou a ser investimento eletrônico pelo home broker, mas só agora em 2019 para 2020 que está popularizando, né? O pessoal viu que essa lei que caiu, né? A questão dos investimentos mais tradicionais estão começando a render menos, e aí o pessoal está migrando para a bolsa de valores, para investir em ações, tentar arriscar um pouco mais para ter um retorno melhor do que o que a poupança dá, ou até os fundos, né, de renda fixa. Bacana. Ó, a gente está entrando nos 10 minutos finais. Eu estava olhando aqui o roteirozinho da gente. Sim. Eu acho que falta falar só sobre fundo de emergência. Já que Sim, a poupança, para aquele dinheiro que não é dinheiro de emergência, deixa na poupança. Aí você precisa 6 meses depois, ele compra menos do que comprava 6 meses antes. O que é esse fundo de emergência? O que, é que a gente pode fazer com ele? todo planejamento financeiro tem que ter esse item aí do controle financeiro, da liberdade financeira, que é a reserva de emergência, né? Então, o que seria, eu costumo dizer, a reserva de emergência é tipo um seguro da dignidade pessoal. Se acontecer algum imprevisto, você tem uma reserva lá guardada que vai fazer com que você não tenha que fazer qualquer coisa por dinheiro. Fala, não, agora eu perdi uma renda, agora eu tive um gasto imprevisto que eu não estava planejando para esse ano, para esse semestre, então eu tenho essa reserva aqui. Então, é uma reserva de liquidez. Você vai ter ela para poder garantir que você sobreviva durante um tempo se algum evento catastrófico acontecer, né? Então, assim, só complementando, quais são os mais comuns, né, eventos que podem acontecer para você ter que utilizar essa reserva de emergência, para você ter que ter ela. Primeiro, o mais importante, o mais conhecido, é a perda da fonte de renda. Então, você tem uma renda, está acostumado com aquela renda já há alguns anos, e aí, inesperadamente, você perde ela. Rompe o contrato de prestação de serviço, ou você é demitido do emprego, ou o setor que você trabalha não está tão aquecido, mesmo que você não perca a fonte da renda toda, mas ele diminua bastante, então você tem que estar preparado, né? O E um outro, profissional autônomo que faz uma doença ou faz uma cirurgia, adoece, fica 15 dias, um mês sem trabalhar, dois sim, meses. a gente engloba também na questão da fonte de renda. Ele vai estar perdendo a fonte de renda por 2 meses, por um mês, Sim. e se ele não tem a seguridade social para pagar o auxílio doença, ou não tem a reserva de emergência, ele vai ficar realmente necessitado nesse período aí, né? E outro acontecimento que pode vir a trazer nessa questão da necessidade da reserva de emergência são gastos imprevistos. Independente de você ter perdido a fonte de renda ou não, às vezes você está trabalhando, está com aquela renda ali segura todo mês, mas vem um gasto imprevisto na questão de saúde, uma cirurgia, ou você teve que gastar com um veículo, com a casa, seja lá. Então, gasto imprevisto também é algo que chama a atenção da gente para fazer essa reserva de A emergência. televisão da casa quebrou, o celular quebrou, qualquer coisa inesperada, né? E você não tem a reserva de emergência nesses casos que você citou aí, você vai ter que pegar da sua renda, né, do seu controle financeiro mensal, e aí vai faltar, né, para pagar outras contas. Aí uma outra pergunta que sempre fazem, Juliano, sobre reserva de emergência. Qual o tamanho da reserva de emergência padrão?
Então, assim, o que O tamanho, Enéas, e aí você já responde junto, a Amanda quer saber se poupança seria bom negócio para isso. tá, fala Responde as duas coisas. né? O padrão do planejamento financeiro que orienta a gente é assim, que você faça um investimento ou faça uma reserva que ele lhe sustente pelo menos por um ano, com o valor dos seus gastos fixos e essenciais mensais, não é tudo, né? Mas assim, por mês eu tenho um gasto de R$ 2.000 que é para me manter, seja com, enfim, gastos fixos, né, para manutenção. Então você vai ter que ter em 12 meses, né, que é um ano, você vai ter que ter 24 mil guardado no investimento para você, se acontecer algum imprevisto, perda de renda ou gasto, você ter de onde tirar para pagar. Não ter que procurar uma outra renda, procurar empréstimo, procurar seja lá o que for, para poder cobrir esse gasto aí. Qual foi a outra pergunta? Muito bem. A segunda. Se poupança seria um bom negócio. Acaba Eu que. acho que a gente vai encerrando a live depois disso. Pronto, deixa eu só olhar o horário, é 6h49. Acaba que a gente respondeu anteriormente, a poupança é um local seguro para guardar dinheiro, mas é um local que não está mais rentável no momento, né, no período. Então, assim, das premissas da reserva de emergência você deixar. A reserva de emergência você não vai procurar investimento que dê mais retorno, não. Essa parte aí da reserva de emergência você vai ter que guardar num local seguro, né, que dê um rendimento que pelo menos cubra, nem que seja inflação. Então, você pode procurar fundo de investimento, renda fixa, né, ou LCI, algum produto bancário certificado, CDB, que deixa o dinheiro Com lá resgate guardado. automático. Com resgate imediato. Tem a resgate imediato, tem a liquidez, para quando você precisar, você poder resgatar. Então, a questão da poupança serve, mas você pode ter melhores também, mas é um local também para você guardar a reserva de emergência. Não é o mais rentável, né? Mas tem a liquidez. Eu acho que, sei lá, 500, 200 mil reais na poupança, né, se for o caso, dá para deixar de mais um, porque aí no final de semana, de repente, você precisa, alguma coisa assim, a poupança é saque no caixa eletrônico ainda. Mas É mais, para ser a reserva de emergência, tem outras coisas aí mais interessantes. tem produtos no banco que você pode aplicar sem ser poupança, tem fundo de investimento que lhe dá o retorno, o saque imediato também. Tanto que ele não dá um rendimento tão grande, mas dá. Você pode deixar aplicado ali e ele tem a função lá de resgate automático. Você pode pesar no sábado, no domingo, você vai na conta lá pelo aplicativo ou pelo caixa eletrônico, como você falou, faz o saque que ele já puxa. Não é só poupança, não. Já tem várias opções agora. Obrigado, gente, aos elogios a mim, ao convidado também, né, como professor, convidado como palestrante. O que eu falei no início da live, tem vários assuntos aí que dá para a gente fazer várias outras lives, montar um curso, uma palestra, conversar muito. A ideia era clarear, chamar a atenção de alguns pontos. Você falou o nome de algumas coisas, dá para o pessoal pesquisar depois e atrás. Se quiserem te procurar também, aí está aí seu Instagram, Pode me que dá uma seguir aí. assessoria nessa área financeira. A gente procura assessorar aí. Obrigado pela participação e disponibilidade e a todo mundo que acompanhou. Valeu, Juliano. Eu agradeço também a oportunidade e o convite aí. O que precisar, a gente tá aí para poder assessorar o pessoal aí. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, né? Encerrar para poder salvar a live.